Olá, alegria de estar aqui com você, continuando a conversar com Josi Mansur sobre a doutrina secreta. Bem-vinda de novo, Josi. Obrigada, Fernando. No programa passado não deu tempo de você falar sobre a quarta ideia fundamental da doutrina secreta. A primeira, vou recordar para os telespectadores, é a ideia da unidade, né? A unidade de todas as coisas, somos unos. A segunda ideia, não existe matéria morta. Tudo tem consciência, tudo no universo tem uma consciência. Os minerais têm a sua consciência, as plantas, os animais, nós, cada um num nível, evidentemente. A terceira, o homem é um microcosmo, não é? Nós somos um microcosmo ou microcosmos. E as hierarquias, as 7 hierarquias existem em nós. E um telespectador até gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre estas 7 hierarquias, mesmo que en passant. Lembra um pouquinho o que são essas hierarquias que existem no ser humano, Josi? Essas grandes hierarquias são os grandes seres, né, que têm como incumbência a estruturação de todos os planos. Nós estamos no plano físico e há outros planos. Sim, então, quando existe o processo, se abre o processo de diferenciação e de manifestação, e a primeira diferenciação, essa grande hierarquia, ou essas hierarquias superiores, são os grandes demiurgos, começam suas ações. E essas ações estão diretamente correlacionadas à organização dos grandes elementos, dos grandes sistemas. E eles trabalham diretamente com isso. E esses grandes seres vão criar as hierarquias sucessivas para a organização dos outros planos diferenciados. Então, vão ser seres que vão criar os elementais, as 3 grandes hierarquias de elementais, ou os 3 grandes reinos dos elementais, que vão estar envoltos em todas as estruturas, trabalhando com todos os elementos dentro dos diferentes planos. As religiões trabalham essas hierarquias chamadas elas ou como grandes Janshorãs, ou grandes Dhyanis, ou como anjos, né? Como grandes potestades, e que vão vir estruturando a ordem, essa grande ideação divina, que é compor o plano divino na manifestação. Então é um assunto que eu acho que um dia a gente pode trabalhar ele com mais detalhes, trazer mais informações, né? Mas é um dos temas que eu considero uma das instâncias mais belas da doutrina secreta, né? É a 7ª instância em cosmogênese. Que é o volume 1 de A Doutrina Secreta. E lembrando também que a Josi vai iniciar agora no dia 25 de março, na loja Florianópolis da Sociedade Teosófica, um curso introdutório ao estudo de A Doutrina Secreta, justamente para tirar essas dúvidas, conversar um pouco mais sobre esses temas tão profundos, junto às pessoas, que o estudo em grupo também favorece muito, né, Josi? Exatamente, né? A proposta é justamente essa, né? A doutrina secreta, ela é para aquele buscador que constantemente ou inquietantemente faz essas perguntas, né? De onde a gente veio, né? Claro. Como realmente nós somos estruturados, né? Por que nós temos essa forma? Quem nos deu essa forma? De onde ela veio? Né? Por que o universo está dessa formatação? O que é essa coisa que se chama eletricidade, magnetismo? Sim. O que é isso? O que são esses 7 elementos que compõem o universo? Todas essas questões estão simbolicamente, né, desenvolvidas dentro dessas grandes 4 básicas ideias e trabalhadas dentro de 7 grandes instâncias, né, que são histórias recolhidas simbolicamente através de grandes instrutores ao longo da humanidade e guardadas, né, dentro de um livro chamado o Livro de Dzian. E essas instâncias, nesse estudo, a proposta é trabalhar uma a uma, né, com os seus principais conceitos e desmembrando esses conceitos, sempre partindo das 4 ideias básicas da unidade, de toda a existência, de que não existe matéria morta, de que o homem é um microcosmo, e a 4ª grande ideia, né, que é um grande axioma hermético, né, que na realidade ele resume ou ele contém todas as outras ideias. E esse axioma eu vou ler. Como o interno, assim é o externo. Como o grande, assim é o pequeno. Como acima, assim é embaixo. Só existe uma vida e uma lei, e o que atua é o único.
Nada é interno, nada é externo. Nada é grande, nada é pequeno. Nada é alto, nada é baixo na economia divina. Nossa, isso é maravilhoso. E esse axioma, ele traz, na sua essência, né, a grande ideia fundamental da unidade de todas as coisas, e que o homem não é separado do cosmos e nem o cosmos é separado do homem, né, e que o átomo não é separado de uma galáxia, que o átomo não é algo imóvel, né. Aqui mostra o movimento de todas as coisas, a grande duração de todas as coisas e o grande espaço abstrato absoluto, que são os três principais aspectos da ideia do absoluto, ou da grande ideia da unidade. Que são esses três aspectos? Esses três aspectos o espaço abstrato absoluto, Sim. que é essa grande ideia de Deus, Sim. né? O movimento abstrato absoluto, que é o constante movimento de todas as coisas, ou o perpétuo movimento, esse grande alento que permeia a existência, mesmo ela não estando manifestada. E a duração, que é a eternidade. E a duração contém o tempo. Sim. Em manifestação, nós vamos falar de tempo. Em pralaya, ou repouso. Em repouso, nós vamos falar da grande duração. É como criança, né? Várias perguntas que você formulou e que todos nós formulamos, quem somos, de onde viemos, esse corpo, quem criou, são perguntas de crianças. Não é? A criança pergunta, mas geralmente o adulto não tem respostas. E a criança, que somos nós, crescidos hoje, né? Acabamos deixando de perguntá-las novamente. A doutrina secreta nos instiga a formular novamente essas perguntas e buscar as respostas. Sim. Vamos falar agora, Josi, das três proposições fundamentais da doutrina secreta. As três grandes proposições, elas vão aprofundar essas ideias. A primeira proposição vai aprofundar a ideia da unidade, dessa realidade onipresente, e vai aprofundar a ideia de que essa grande origem, o absoluto em si, ele não tem atributos. Ele é a causa sem causa. É a causa que dá origem, e contém a origem de todas as coisas. Então, essa primeira proposição vai aprofundar essa ideia e desmembrar ela em vários aspectos. E que é fundamental, que é a ideia fundamental da doutrina secreta. Se nós não compreendermos a unidade de todas as coisas, dificilmente vamos conseguir nos desvencilhar dos dogmas que a formatação mental nos coloca, a educação, a cultura, a religião, a ciência nos aprisiona. E essa ideia, ela nos liberta. A ideia da unidade nos liberta. E a ideia de que existe uma estrutura, um grande ser, uma grande absolutividade que dá origem e mantém o arquétipo, a forma de todas as coisas, mesmo em um momento de dissolução. Sim. A segunda proposição? E a segunda proposição, nós vamos trabalhar com a ideia da grande lei de periodicidade, da grande ciclicidade da vida, que quando essa grande causa se irradia, ela é permeada por uma grande lei, chamada lei da periodicidade, a lei da ciclicidade. E esses ciclos vão dar origem a todos os sistemas, a todo o grande universo. E essa lei é regida, ou é acompanhada, é trabalhada pela grande lei do karma, que vai ajustando de forma harmônica todas as formas e todos os reinos e todos os elementos que são necessários para o equilíbrio harmônico daquele ciclo de existência. Sim. Então, a segunda proposição vai aprofundar essas ideias. Então, nós vamos poder entender o que é essa lei de periodicidade, o que são esses ciclos, o que é um pequeno pralaya, um grande pralaya, o que é um manvantra, como eles se estruturam, ou seja, compreender esses conceitos que a doutrina ela traz, além de uma profunda simbologia, ela é pautada numa língua distante da compreensão ocidental, que é o sânscrito, Então, esses nomes, Pralaya, Manvantra, são nomes que a gente vai aprendendo a se apropriar deles através do aprofundamento desses conceitos.
Então, a proposta do curso é justamente essa, né, que a gente vá se familiarizando com esses conceitos, trazendo eles para o nosso cotidiano, percebendo que nós vivemos num ciclo, que esse ciclo se replica ou tem uma correspondência direta aos ciclos da humanidade, que nós também, né, passamos por um processo de dissolução, né, depois nós passamos por um processo de manifestação, que é a origem do nascimento, a concepção, depois nós passamos por vários ciclos, até chegar a todas as fases de desenvolvimento do homem e o aperfeiçoamento da sua consciência. Claro. E esses ciclos vão se repetir, até que nós possamos completar o ciclo e nos tornarmos seres humanos perfeitos. E para continuar fazendo o quê? Continuar fazendo o trabalho do plano espiritual. E agora a terceira proposição. E a terceira proposição é uma proposição muito interessante, que é a proposição que fala sobre a peregrinação da alma humana, né? E essa peregrinação que busca a evolução e a união com a grande consciência universal, com a grande alma universal, com a grande anima mundi, né? É a peregrinação da alma humana, é o que nós viemos fazer aqui. Nós temos um propósito aqui. E o planeta Terra, nesse momento, neste ciclo, ele é a nossa grande escola. Sim, não poderíamos estar em outro, é aqui a nossa grande escola. Então esse é um ciclo mais denso, um ciclo de maior sofrimento, um ciclo de maior densificação do espírito na matéria, e onde a matéria se torna mais densa e, por consequência, gera, através de ações não conscientes, mais sofrimento. E esse é o ciclo que nós estamos vivendo, mas aqui é a nossa grande escola evolutiva, né? E é uma oportunidade. Essa densificação acaba exigindo de nós um esforço maior para a evolução, e isso tem um mérito muito grande, né, Josi? Exatamente. Os grandes mestres colocam que, geralmente, os Kali Yugas, né, que são os períodos mais densos de estruturação de um ciclo, eles são os mais sofridos, mas também são os que nos apresentam maior possibilidade de desenvolvimento mais rápido, evolutivamente, né? Então, nós temos que aproveitar o tempo, né? Nós estamos num tempo espiritual, um momento muito importante estamos vivendo nessa nossa encarnação, neste ano, sim, neste tempo, neste ciclo, né, Josi? Exatamente. É uma oportunidade muito grande, e a teosofia ajuda a abrir portais assim na nossa mente, e sempre visando o serviço, a ajuda, o altruísmo. Não é só para aprendermos para nós mesmos. O que a Josi está fazendo, por exemplo, ela está estudando a doutrina secreta, como outros membros da Sociedade Teosófica, e essas pessoas viajam pelo Brasil, dão palestras, vão estimulando as pessoas a estudarem a doutrina secreta no seu ritmo, da sua maneira, com o coração, com a sua intuição. Para nós terminarmos, Josi, eu vou lembrar também que existe este livro aqui, gente, Diálogos sobre a Doutrina Secreta, Transactions of the Blavatsky Lodge. Em 1889, depois da publicação da doutrina, em 88, Blavatsky reuniu um grupo de alunos interessados e, durante alguns meses, ela ficou respondendo perguntas desses alunos. Então tem uma edição em espanhol, não tem essa tradução publicada em português. A editora Teosófica talvez possa publicá-la este ano. Essa aqui nós conseguimos na Argentina, da Editorial Teosófica Interamericana, e o título ficou Diálogo sobre a Doutrina Secreta, e é muito útil para o estudo também, né, Josi? Com certeza, esse material vai ser usado no curso também, onde tem perguntas e respostas nessa obra sobre as 4 principais instâncias, né, da instância 1 até a instância 4. E a gente está traduzindo, agora o Fernando está traduzindo esse material das outras instâncias, então é um material que ajuda muito na compreensão dos conceitos que estão dentro das instâncias, né? E é uma forma de diálogo, então onde Blavatsky aprofunda os conceitos e nos ajuda, nos facilita na compreensão dos diálogos, né? Como se nós estivéssemos lá com ela, né? Participando. É verdade, é uma oportunidade ímpar, né? Josi, diga, querida. Eu gostaria de colocar assim ao público que não tenho medo de estudar a doutrina secreta, né? A doutrina secreta é algo que a alma humana já sabe, nós já passamos por essa saga, só nós temos que lembrar. Então, não tenho receio, né, de fazer perguntas e de buscar a compreensão das suas inquietações, né? O porquê eu estou aqui,
né? O que me faz sentido na vida, o que me motiva, né? É só esse aspecto físico que chega um determinado ciclo ele desaparece, ou eu sou algo mais? Sim. Né? Então, se alguém tem esse tipo de inquietação, ele está apto a começar o trabalho na doutrina secreta. Dia 25, segunda-feira, 6 da tarde, 25 de março. Quinzenalmente vai acontecer então esse estudo sobre a doutrina secreta com a Josi, Rua Tenente Silveira, 482, sala 501, loja Florianópolis, ok? Muito obrigado então, Josi. Eu que agradeço. Obrigado a você pela participação, pela atenção, pela comunhão conosco e até o próximo Cá Entre Nós.